Ezequiel, capítulo 25. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra os filhos de Amon, e profetiza contra eles. E dize aos filhos de Amon: Ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: Visto que disseste, bem, quando foi profanado o meu santuário, e quando a terra de Israel foi assolada, e quando a casa de Judá foi levada para o cativeiro. Por isso, eis que eu te entregarei aos filhos do Oriente por possessão, e eles porão em ti os seus acampamentos, e estabelecerão em ti as suas moradas. Comerão o teu fruto, e beberão o teu leite. E farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um lugar de descanso de gado. E sabereis que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: Visto que bateste com as mãos e com os pés, e te alegraste com todo o desprezo da tua alma da terra de Israel. Portanto, eis que estenderei a minha mão sobre ti, e te darei por despojo às nações, e te exterminarei dos povos, e te farei perecer dentre as terras. Destruído serás, e saberás que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Visto que Moabe e Seís dizem: Eis que a casa de Judá é como todas as nações. Portanto, eis que abrirei o lado de Moabe desde as cidades, desde as suas cidades das fronteiras, a glória da terra, Bet-Gesimote, Baal-Meon e Kiriataim. Entregá-la-ei aos filhos do Oriente, juntamente com os filhos de Amon, por possessão, para que os filhos de Amon não sejam mais lembrados entre as nações. E executarei juízos contra Moabe, e saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Visto que Edom procedeu vingativamente contra a casa de Judá, e se ofendeu gravemente, e se vingou deles. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Também eu estenderei a minha mão sobre Edom, e exterminarei dela homens e animais, e a desolarei desde Temã, e até Dedã cairão a espada. E porei a minha vingança sobre Edom, pela mão do meu povo Israel. E farão em Edom conforme a minha ira e conforme o meu furor. E saberão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: Visto que os filisteus se houveram vingativamente, e com desprezo de alma se vingaram, destruindo por perpétua inimizade. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que estenderei a minha mão sobre os filisteus, e exterminarei os quereteus, e destruirei o restante do mar, e executarei sobre eles grandes vinganças com repreensões de furor. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser neles a minha vingança. Ezequiel, capítulo 26. E sucedeu num 10º ano, ao 1º do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, visto que Tiro disse contra Jerusalém: Bem, está quebrada a que era a porta dos povos. Ela se tornou para mim, eu me encherei e ela está assolada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir muitas nações contra ti, como o mar faz subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro, e deitarão abaixo as suas torres. E eu rasparei dela o seu pó, e farei dela uma penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro de redes, porque eu falei, diz o Senhor Deus, e servirá de despojo para as nações. As suas filhas que estão no campo serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei da Babilônia, desde o norte, rei de reis, com cavalos, e carros e cavaleiros, e com companhia e muito povo. Ele matará a espada as tuas filhas no campo, e contra ti fará fortificações, e levantará tranqueiras contra ti, e levantará o escudo contra ti. E o ariete porá contra os teus muros, e com os seus machados derrubará as tuas torres. Pela multidão dos seus cavalos te cobrirá o pó, com o estrondo dos cavaleiros, e das rodas e dos carros, estremecerão os teus muros,
quando ele entrar pelas tuas portas, como se entra numa cidade aberta. Pelos cascos dos seus cavalos pisará todas as tuas ruas. Ao teu povo matará a espada, e as tuas fortes colunas cairão por terra. E eles roubarão as tuas riquezas, e saquearão as tuas mercadorias, e derribarão os teus muros, e as tuas casas desejáveis derrubarão, e as tuas pedras, e a tua madeira, e o teu pó porão no meio das águas. E farei cessar o ruído das tuas cantigas, e não se ouvirá mais o som das tuas harpas. E farei de ti uma penha descalvada. Virás a ser um enxugadouro de redes. Nunca mais serás edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus a Tiro: acaso não estremecerão as ilhas com o estrondo da tua queda, quando gemerem os feridos, quando se fizer a matança no meio de ti? Então todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, e tirarão de si as suas vestes, e despirão de si os seus vestidos bordados. Vestir-se-ão de tremores, assentar-se-ão sobre a terra, e estarão atônitos a cada momento, e pasmar-se-ão de ti. E levantarão sobre ti uma lamentação, e dirão: como estás destruída, tu que foste povoada por gente saída do mar, cidade famosa, que foste forte no mar, ela e os seus habitantes, que faziam estremecer a todos os seus moradores. Agora pasmarão as ilhas no dia da tua queda, e as ilhas que estão no mar se espantarão das tuas saídas. Porque assim diz o Senhor Deus, quando eu fizer de ti uma cidade assolada, como as cidades que não são habitadas, quando fizer subir contra ti o abismo e as muitas águas te cobrirem, então te farei descer com os que descem a cova, com o povo da antiguidade, e te farei habitar nas partes mais baixas da terra, em lugares assolados de eternidade, com os que descem a cova, para que não sejas habitada, e darei glória na terra dos viventes. Farei de ti um pavor, e não mais existirás. Embora te busquem, nunca mais serás achada, diz o Senhor Deus. Veio mais a palavra do Senhor a mim, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e dize a Tiro, que habita nas entradas do mar, e negocia com os povos em muitas ilhas. Assim diz o Senhor Deus: Ó Tiro, tu dizes: eu sou de perfeita formosura. No coração dos mares estão os teus termos, os que te edificaram, aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram de cipreste de Senir todo o teu madeiramento. Tomaram cedro do Líbano para fazerem o teu mastro. Fizeram os teus remos de carvalhos de Baçã, fizeram as tuas bancadas de marfim, de lãs finas dos filhos dos javanitas. De linho fino bordado do Egito era a tua vela, para te servir de estandarte. De azul e púrpura das ilhas de Elisa era a tua cobertura. Os habitantes de Sidom e Arvade eram os teus remadores. Os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti, esses eram os teus pilotos. Os anciãos de Gebal e os seus sábios estavam em ti, remendando as tuas fendas. Todas as naus do mar e os seus marinheiros estavam em ti para tratarem do teu negócio. A Pérsia, Lídia e Pute eram no teu exército os teus homens de guerra. Escudos e capacetes penduravam em ti, eles manifestavam o teu esplendor. Os filhos de Arvade, juntamente com o teu exército, estavam sobre os teus muros ao redor, e homens valorosos se achavam nas tuas torres. Os seus escudos penduravam nos teus muros ao redor, aperfeiçoavam a tua formosura. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de todos os bens, com prata, ferro, estanho e chumbo, negociavam nas tuas feiras. Javã, Tubal e Meseque eram teus comerciantes, com pessoas de homens e vasos de bronze, negociavam nas tuas feiras. Os da casa de Togarma negociavam nas tuas feiras com cavalos e corcéis e machos. Os filhos de Dedã negociavam contigo. Muitas ilhas eram o negócio da tua mão. Como presentes traziam dentes de elefantes e madeira de ébano. Síria negociava contigo por causa da multidão dos teus produtos, com esmeralda, púrpura, obras bordadas, linho fino, coral e rubis, negociavam nas tuas feiras. Judá e a terra de Israel negociavam contigo, com trigo de minite e confeitos, e mel e azeite e bálsamo, negociavam nas tuas feiras. Damasco negociava contigo por causa da multidão dos teus produtos, por causa da abundância de toda a riqueza, com vinho de Elbom e lã branca. Vedã e Javã, desde Uzal, negociavam contigo,
Com ferro trabalhado, cássia e cálamo entravam no teu negócio. Dedã negociava contigo em roupas preciosas para carros. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram teus comerciantes. Negociavam contigo em cordeiros, carneiros e bodes. Os mercadores de Sabá e Raamá eram os teus comerciantes, com as principais de todas as especiarias, e com toda a pedra preciosa e ouro negociavam nas tuas feiras. Arã e Cane e Éden, os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade, eram teus comerciantes. Estes eram teus comerciantes em várias coisas de primorosas vestes, em capas de azul e bordados, e em tesouros amarrados e firmemente fechados, que havia em teu comércio. As naus de Tarsis eram as tuas carreiras, e te enchias e te glorificavas no coração dos mares. Os teus remadores te conduziram sobre grandes águas, o vento oriental te quebrantou no meio dos mares. As tuas riquezas, as tuas feiras, os teus negócios, os teus marinheiros e os teus pilotos, os que remendavam as tuas fendas e os que tratavam do teu negócio, e todos os teus homens de guerra que se achavam em ti, juntamente com toda a tua multidão que está no meio de ti, cairão no coração dos mares, no dia da tua ruína. Ao estrondo das tuas gritas tremerão as praias, e todos os que manejam o remo descerão das suas naus. Os marinheiros e todos os pilotos do mar se postarão em terra, e farão ouvir a sua voz sobre ti, e gritarão amargamente. Lançarão pó sobre as suas cabeças, e se revolverão nas cinzas. E farão-se calvos por tua causa, e se cingirão de panos de saco, e chorarão por ti com amargor de alma, com pranto amargo. No seu pranto levantarão por ti uma lamentação, e lamentarão por ti, dizendo: quem ouve como Tiro, como aqui está destruída no meio do mar? Quando os teus produtos saíam dos mares, fartavas muitos povos. Com a abundância das tuas riquezas e dos teus negócios, enriquecias os reis da terra. Agora estás quebrantada pelos mares, nas profundezas das águas. Os teus negócios e toda a tua multidão no meio de ti cairão. Todos os moradores das ilhas estarão atônitos sobre ti, e os seus reis estremecerão de horror, estremecendo seus rostos. Os mercadores entre os povos assobiarão contra ti. Tu serás objeto de pavor, e nunca mais serás para sempre. Ezequiel, capítulo 28. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Deus, visto que se elevou o teu coração, e disseste: eu sou um Deus, sobre o assento de Deus me assento no meio dos mares. Todavia tu és homem, e não Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e nenhum segredo se esconde de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento adquiriste riquezas, e alcançaste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, multiplicaste as tuas riquezas, e elevou-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, por isso, eis que eu trarei contra ti estranhos, os férreos dentre as nações, e desenvainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova, e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Acaso dirás diante daquele que te matar: eu sou Deus? Pois tu és homem, e não Deus, na mão do que te traspassarás. Da morte dos incircuncisos morrerás por mão de estranhos, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa te cobriste, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbunculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti.
Na multiplicação do teu comércio, se encheram os teus interiores de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair um fogo do meio de ti, o qual te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conheceram entre os povos estão espantados de ti, em grande pavor te tornaste, e nunca mais serás para sempre. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom, e profetiza contra ela, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti. E saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos, e nela me santificar. Porque enviarei contra ela a peste e sangue nas suas ruas, e os traspassados cairão no meio dela, quando vier a espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. E a casa de Israel não terá mais um espinho maligno, nem um espinho doloroso de todos os que ao redor deles os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar neles aos olhos das nações, então habitarão na sua terra, que dei a meu servo Jacó. E habitarão nela seguramente, e edificarão casas e plantarão vinhas. Sim, habitarão seguramente, quando eu executar juízos contra todos os que ao redor deles os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor Deus. No 10º ano, no 10º mês, aos 12 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, Faraó, rei do Egito, o grande monstro que jaz no meio dos seus rios, que disse: Meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Mas porei anzóis nos teus queixos, e farei com que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas. E tirar-te-ei do meio dos teus rios, com todos os peixes dos teus rios que se apegarão às tuas escamas. E te deixarei no deserto, a ti e a todos os peixes dos teus rios. Sobre a face do campo cairás. Não serás recolhido nem ajuntado. Aos animais da terra e às aves do céu te dei por pasto. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, pois se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Eles te tomaram pela mão e te quebraste, e lhes rasgaste todo o ombro, e quando se encostaram a ti, te quebraste, e lhes fizeste tremer todos os lombos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu trarei sobre ti a espada, e de ti exterminarei os homens e os animais. E será a terra do Egito uma desolação e assolação, e saberão que eu sou o Senhor, pois disseste: O rio é meu, e eu o fiz. Portanto, eis que eu estou contra ti e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito totalmente em desertos e desolações, desde Migdol até Sevene, até ao termo da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos. Porque tornarei a terra do Egito assolada entre as terras assoladas, e as suas cidades ficarão desertas por 40 anos entre as cidades desertas. E espalharei os egípcios entre as nações, e os espalharei pelas terras. Porém, assim diz o Senhor Deus: Ao fim de 40 anos ajuntarei os egípcios dentre os povos para onde foram espalhados, e tornarei a trazer o cativeiro dos egípcios, e os farei voltar à terra de Patros, a terra da sua naturalidade, e serão ali um reino humilde. Mais humilde será do que os outros reinos,
e não se elevará mais sobre as nações, porque eu os diminuirei, para que não dominem mais sobre as nações. E não será mais a confiança da casa de Israel, trazendo à memória a sua iniquidade, quando olharem para eles, e saberão que eu sou o Senhor Deus. E sucedeu no ano 27, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Cada cabeça ficou calva, e cada ombro foi esfolado. Contudo, nem ele nem o seu exército tiveram salário de Tiro, por aquele serviço que prestaram contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito, e ele levará a sua multidão, e tomará despojo, e arrebatará a presa, e isso será o salário do seu exército. Eu lhe dei a terra do Egito por pagamento do trabalho que prestou, porque trabalharam por mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia farei brotar um poder para a casa de Israel, e a ti abrirei a boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza, e dize: Assim diz o Senhor Deus: Uivai, ai do dia, porque o dia está perto. Sim, o dia do Senhor está perto. Dia nublado, será o tempo dos gentios. E a espada virá ao Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os traspassados no Egito. Tomarão a sua ultidão, e serão destruídos os fundamentos dela. Etiópia, e Puti, e Lude, e toda a mistura de povos, e Cubi, e os filhos da terra da aliança, cairão com eles a espada. Assim diz o Senhor: também cairão os que sustêm o Egito, e se abaterá a soberba do seu poder. Desde Migdol até Sevene, cairão nele a espada, diz o Senhor Deus. E serão assolados no meio das terras assoladas, e as suas cidades estarão entre as cidades desertas. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser fogo ao Egito, e forem destruídos todos os seus auxiliadores. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios, para espantarem a Etiópia confiada, e haverá dores entre eles, como no dia do Egito, porque eis que já vem. Assim diz o Senhor Deus: acabarei também com a multidão do Egito, por mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais terríveis dentre as nações, serão levados para destruir a terra, e desembainharão as suas espadas contra o Egito, e encherão a terra de traspassados. E farei os rios secos, entregarei a terra na mão dos maus, e destruirei a terra e a sua plenitude pela mão de estrangeiros. Eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus: também destruirei os ídolos, e farei com que cesse a imagem vã de Nofe, e não haverá mais em Mênfis príncipe da terra do Egito, e porei temor na terra do Egito. E assolarei Patros, porei fogo a Zoan, e executarei juízos em Nó. Derramarei o meu furor sobre Sim, fortalecimento do Egito, e exterminarei a multidão de Nó. E porei fogo no Egito. Sim terá grande dor, e Nó será fendida, e haverá inimigos em Nofe de dia. Os jovens de Heliópolis e de Bubaste cairão à espada, e essas cidades irão ao cativeiro. E quando eu quebrar os jugos do Egito, e cessar nela a soberba do seu poder, saberão que eu sou o Senhor. Naquele dia um mensageiro sairá de diante de mim em navios, para espantar a Etiópia confiada, e haverá dores entre eles, como no dia do Egito, porque eis que já vem. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quebra o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não será ligado, para se lhe pôr remédios, para lhe pôr ligaduras, a fim de torná-lo forte, para pegar na espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e lhe quebrarei os braços, o forte e o que estava quebrado, e farei cair a espada da sua mão. E espalharei os egípcios entre as nações, e os espalharei pelas terras. E fortalecerei os braços do rei da Babilônia, e porei a minha espada na sua mão,
mas quebrarei os braços de Faraó, e diante dele gemerá com gemidos de mortalmente ferido. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. E espalharei os egípcios entre as nações, e os espalharei pelas terras, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 31. E sucedeu, no ano 11º, no 3º mês, ao 1º do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: a quem és semelhante na tua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombra espessa e de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. As águas o criaram, o abismo o fez crescer, e as suas correntes corriam ao redor da sua planta, e mandava as suas pequenas correntes a todas as árvores do campo. Por isso a sua altura se elevou sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram os seus renovos, por causa das muitas águas, quando se estendiam. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e debaixo dos seus renovos davam cria todos os animais do campo, e à sua sombra habitavam todas as grandes nações. Assim se tornou formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros não podiam escondê-lo no jardim de Deus, as faias não se igualavam aos seus ramos, e os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se lhe assemelhava na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden, que estavam no jardim de Deus, o invejaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: pois que se elevou na sua altura, e levantou o seu topo entre os ramos espessos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entregarei na mão do mais poderoso das nações, que lhe dará o tratamento merecido. Segundo a sua impiedade, o lançarei fora. E estrangeiros, os mais terríveis das nações, o cortarão e o deixarão. Os seus ramos cairão sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos serão quebrados por todas as correntes da terra, e todos os povos da terra se retirarão da sua sombra e o deixarão. Todas as aves do céu habitarão sobre a sua ruína, e todos os animais do campo estarão sobre os seus ramos, para que nenhuma das árvores junto às muitas águas se exalcem na sua altura, nem levantem o seu topo entre os ramos espessos, nem os seus poderosos se elevem na sua altura, porque todos estão entregues à morte, às partes mais baixas da terra, no meio dos filhos dos homens, com os que descem a cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu o abismo prantear por ele, e cobriu o abismo por causa dele. E retive as suas correntes, e as muitas águas foram detidas. E fiz-se escurecer o Líbano por ele, e todas as árvores do campo desfaleceram por causa dele. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno com os que descem a cova. E todas as árvores do Éden, as escolhidas e melhores do Líbano, todas as que bebem águas, se consolaram nas partes mais baixas da terra. Também eles desceram com ele ao inferno, juntamente com os que foram traspassados à espada. Sim, os que eram seu braço, os que habitavam a sua sombra entre as nações. A quem, pois, és semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Contudo, descerás com as árvores do Éden às partes mais baixas da terra. No meio dos incircuncisos te deitarás, com os que foram traspassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 32. E sucedeu no ano do 10º, no mês do 10º, ao 1º do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo:
filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: Tu eras semelhante a um leão entre as nações, e és como um monstro nos mares, e arremessavas os teus rios, e turvavas as águas com os teus pés, e sujavas os seus rios. Assim diz o Senhor Deus: Estenderei, pois, sobre ti a minha rede, com um concurso de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Então te deixarei em terra, sobre a face do campo te lançarei, e farei pousar sobre ti todas as aves do céu, e fartarei de ti os animais de toda a terra. E porei tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura. E regarei a terra com o teu fluxo do teu sangue até os montes, e os rios se encherão de ti. E apagando-te eu, cobrirei os céus, e enegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. E afligirei o coração de muitos povos, quando eu levar a tua ruína entre as nações, as terras que não conheceste. E farei com que muitos povos fiquem pasmados de ti, e os seus reis se espantem sobremaneira por tua causa, quando brandir a minha espada perante a sua face, e estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Porque assim diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá sobre ti. Pelo que farei cair a tua multidão com as espadas dos poderosos, todos eles os mais terríveis entre as nações, e despojarão Sião da soberba do Egito, e toda a sua multidão será destruída. Também destruirei todos os seus animais que estão junto às muitas águas, nem mais as turbarão pé de homem, nem as turbarão casco de animal. Então porei as suas águas em profundidade, e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor Deus, quando eu tornar a terra do Egito uma assolação, e a terra estiver despojada da sua plenitude, quando eu ferir todos os que nela habitam. Então saberão que eu sou o Senhor. Este é o lamento com que lamentarão, as filhas das nações o lamentarão, sobre o Egito e sobre toda a sua multidão o lamentarão, diz o Senhor Deus. E sucedeu no ano do 10º, aos 15 do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, e faze-a descer, a ela e as filhas das nações famosas, as partes mais baixas da terra, com os que descem a cova. A quem sobrepujes em beleza, desce e deita-te com os incircuncisos. No meio daqueles que foram traspassados a espada cairão. A espada é entregue, arrastai-o e toda a sua multidão. Os fortes dentre os valentes lhe falarão desde o meio do inferno, com os que lhe auxiliam. Já desceram e estão deitados, os incircuncisos, traspassados a espada. Ali está Assur com toda a sua congregação, ao redor estão as suas sepulturas, todos traspassados, que caíram à espada, cujas sepulturas se puseram nas partes mais baixas da cova, e a sua congregação ao redor da sua sepultura, todos traspassados, caídos à espada, os quais deram terror na terra dos viventes. Ali está Elão com toda a sua multidão ao redor da sua sepultura, todos traspassados, que caíram à espada. Desceram incircuncisos as partes mais baixas da terra, deram o seu terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos traspassados lhe puseram uma cama com toda a sua multidão, ao redor dele estão as suas sepulturas, todos incircuncisos, traspassados à espada, porque deram o seu terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que descem a cova. No meio dos traspassados foram postos. Ali estão Meseque e Tubal, e toda a sua multidão. Ao redor deles estão as suas sepulturas, todos incircuncisos, traspassados à espada, porque deram o seu terror na terra dos viventes. E não se deitarão com os valentes que são caídos dos incircuncisos, os quais desceram ao inferno com as suas armas de guerra, e puseram as suas espadas debaixo das suas cabeças. Porém as suas iniquidades ou obstinações estarão sobre seus ossos, porque trouxeram o terror dos valentes na terra dos viventes. Tu, pois, no meio dos incircuncisos,
serás quebrado, e te deitarás com os que foram traspassados à espada. Ali está Edom, e seus reis e todos os seus príncipes, que com o seu poderio se deitaram entre os traspassados pela espada. Estes com os incircuncisos se deitarão, e com os que descem a cova. Ali estão todos os príncipes do norte, todos eles e todos os sidônios, que desceram com os traspassados. Com o terror do seu poder se envergonharam, e estarão incircuncisos com os que foram traspassados à espada, e levarão a sua vergonha com os que descem a cova. A Faraó os verá, e se consolará sobre toda a sua multidão. Sim, Faraó e todo o seu exército, traspassados à espada, diz o Senhor Deus. Porque eu pus o meu terror na terra dos viventes. Porém ele será posto no meio dos incircuncisos, com os que foram traspassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão. Diz o Senhor Deus. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta, e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e levar alguma vida dentre eles, essa vida foi levada na sua iniquidade, porém o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, ó filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais, dizendo: Visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: A justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo viverá pela sua justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça praticar a iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo o penhor, tornando-o roubado, andando nos estatutos da vida, sem praticar a iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, dizem os filhos do teu povo, o caminho do Senhor não é direito, mas o próprio caminho deles não é direito. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, morrerá nela. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade e praticando juízo e justiça, por isso viverá. E vós dizeis: o caminho do Senhor não é direito. Eu vos julgarei, a cada um, segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. E sucedeu que no ano do 10º do nosso cativeiro, no 10º mês, ao 5 do mês, veio a mim um que escapara de Jerusalém, e disse: a cidade foi ferida. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim à tarde, antes que viesse o que escapara, e abrira-se a minha boca, até que ele veio a mim pela manhã, e a minha boca se abriu, e não fiquei mais calado. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, os que habitam naquelas assoladas terras de Israel dizem:
Abraão era só um, contudo possuiu a terra, mas nós somos muitos, a nós foi dada a terra em possessão. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: vós comeis a carne com o sangue, e levantais os vossos olhos para os vossos ídolos, e derramais sangue, e possuireis a terra. Tendes confiado nas vossas espadas, cometeis abominação, e mancha cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra. Assim lhes dirás: assim diz o Senhor Deus: vivo eu, que os que estiverem nos lugares assolados cairão à espada, e o que estiver no campo darei às feras para o comerem, e os que estiverem nas fortalezas e nas cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra em desolação e assolação, e a soberba do seu poder cessará, e os montes de Israel ficarão desolados, de modo que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e assolação, por causa de todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e falam uns com os outros, cada um com seu irmão, dizendo: vinde agora e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti como o povo costuma vir, e estão diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção agradável, e suave no som, e bem tocada, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando isto vier, e veem que vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Ezequiel, capítulo 34. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, e vos vestis da lã, e degolais a gorda, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e porque os meus pastores não buscaram as minhas ovelhas, mas se apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e farei que cessem de apacentar as ovelhas. E os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e as livrarei de todos os lugares por onde se espalharam no dia de nuvens e de escuridão. E tirá-las-ei dos povos, e as congregarei das terras, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali se deitarão em boa pastagem, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e tornarei a trazer a desgarrada, e ligarei a quebrada, e fortalecerei a doente. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, julgarei entre ovelha e ovelha, entre carneiros e bodes. Parece-vos pouco que comais os bons pastos, senão que piseis com os pés o que resta dos vossos pastos, e que bebais das águas claras, senão que turveis com os pés o que resta. E quanto às minhas ovelhas, comem o que foi pisado com os vossos pés,
e bebem o que foi turvado com os vossos pés. Portanto, assim lhes diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo, julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Porquanto com o lado e com o ombro empurrastes, e com os vossos chifres escorneastes todas as fracas, até que as espalhastes para fora. Portanto, livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelha e ovelha. E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. E farei com elas um concerto de paz, e acabarei com as feras malignas da terra. E habitarão seguramente no deserto, e dormirão nos bosques. E farei delas e dos lugares ao redor do meu outeiro uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo. Chuvas de bênção serão. E o campo dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade. E estarão seguros na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as ataduras do seu jugo, e os livrar da mão dos que se serviam deles. E não servirão mais de presa às nações, nem as feras da terra as comerão, mas habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e não serão mais consumidas pela fome na terra, nem mais sofrerão o opróbrio das nações. Assim saberão que eu, o Senhor seu Deus, estou com eles, e que eles são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. E vós, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, sois homens, eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Ezequiel, capítulo 35. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra o monte Seir, e profetiza contra ele. E dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a minha mão contra ti, e te farei uma desolação e assolação. Farei desertas as tuas cidades, e tu te tornarás em assolação, e saberás que eu sou o Senhor. Porquanto guardaste ódio perpétuo, e entregaste os filhos de Israel à força da espada no tempo da sua calamidade, no tempo da extrema iniquidade. Por isso vivo eu, diz o Senhor Deus, que te prepararei para o sangue, e o sangue te perseguirá, pois não aborreceste o sangue te perseguirá. E farei do monte Seir uma desolação e assolação, e dele exterminarei o que passa e o que volta. E encherei os seus montes de mortos, nos teus outeiros e nos teus vales, e em todas as tuas correntes, cairão os traspassados à espada. Em desolações perpétuas te porei, e as tuas cidades não tornarão a ser habitadas, e sabereis que eu sou o Senhor. Visto que disseste: As duas nações e as duas terras serão minhas, e as possuirei, ainda que o Senhor estava ali. Por isso vivo eu, diz o Senhor Deus, que procederei contigo conforme a tua ira, e conforme a tua inveja, com que procedeste por ódio contra eles. E eu me farei conhecer entre eles, quando te julgar. E saberás que eu sou o Senhor. Eu ouvi todas as tuas blasfêmias, que proferiste contra os montes de Israel, dizendo: Estão assolados, a nós nos são dados a comer. E vos engrandecestes contra mim com a vossa boca, e multiplicastes as vossas palavras contra mim. Eu o ouvi. Assim diz o Senhor Deus: Quando toda a terra se alegrar, farei de ti uma desolação, como te alegraste da herança da casa de Israel por estar assolada, assim te farei. Desolado serás, ó monte Seir, e toda a Idumeia, sim, toda ela, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 36. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel, e dize: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Porquanto disse o inimigo contra vós: E as alturas eternas se tornaram nossa possessão, portanto profetiza, e dize: Assim diz o Senhor Deus: Porquanto vos assolaram e vos tragaram em redor, para que ficasseis em possessão do resto das nações,
e fostes tomados em lábios de faladores e em infâmia do povo. Portanto, ó montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, aos ribeiros e aos vales, às terras assoladas e abandonadas, e às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio do resto das nações em redor. Portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra toda a Idumeia, que se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração, com desprezo de alma, para a lançarem fora por despojo. Portanto, profetiza acerca da terra de Israel, e dize aos montes e aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: assim diz o Senhor Deus: eis que falei no meu zelo e no meu furor, porquanto levaste sobre vós a afronta das nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus: levantei a minha mão, jurando que certamente as nações que estão em redor de vós levarão a sua afronta sobre si mesmas. Mas vós, ó montes de Israel, produzireis os vossos ramos, e dareis o vosso fruto ao meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, e me tornarei para vós, e sereis lavrados e semeados. E multiplicarei homens sobre vós, toda a casa de Israel, toda ela, e as cidades serão habitadas, e as terras assoladas serão edificadas. E multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão, e vos farei habitar como dantes, e vos farei melhor do que no princípio, e sabereis que eu sou o Senhor. E farei andar sobre vós homens, o meu povo Israel, e eles te possuirão, e tu lhes serás por herança, e nunca mais os privarás deles. Assim diz o Senhor Deus: porquanto dizem de vós: tu és terra que devora os homens, e que priva de filhos a tua nação, por isso não devorarás mais homens, nem privarás mais de filhos a tua nação, diz o Senhor Deus. E não te farei mais ouvir a afronta das nações, nem mais levarás sobre ti o opróbrio dos povos, nem mais farás tropeçar a tua nação, diz o Senhor Deus. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, a contaminaram com o seu caminho e com as suas obras. Como a imundícia da mulher afastada foi o seu caminho perante mim. E derramei o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. E espalhei-os entre as nações, e foram espalhadas pelas terras. Conforme o seu caminho e conforme as suas obras os julguei. E chegando eles às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, quando se dizia deles: estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. E santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Portanto vos tirarei dentre as nações, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei à vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que não recebais mais afronta de fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, e das vossas obras que não foram boas, e tereis nojo de vós mesmos nas vossas iniquidades e nas vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Notai-o bem, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus:
no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei habitar as cidades, e as terras assoladas serão edificadas, e a terra assolada será lavrada, em lugar de estar assolada aos olhos de todos os que passam. E dirão: esta terra assolada tornou-se como o jardim do Éden, e as cidades desertas e assoladas e destruídas estão fortificadas e habitadas. Então as nações que restarem em redor de vós saberão que eu, o Senhor, edifiquei as cidades destruídas e plantei o que estava assolado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus: ainda nisto me deixarei buscar da casa de Israel, para lhes fazer isto: multiplicar-lhes-ei os homens como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens, e saberão que eu sou o Senhor.